consumo de podcast subiu 67% no ano de 2019. Isso significa que o podcast tem um potencial de novo formato e está invadindo a rotina de todos os públicos. Eu mesma notei um boom de podcasts criados por creators, por celebridades, mas essa semana eu notei também que as empresas estão entrando nessa onda. Só nessa semana eu vi 2 matérias falando sobre a criação de podcasts. Uma da Vivo, que tem seu direcionamento mais para um podcast B2B, e a outra das Americanas, que quer reafirmar o seu posicionamento de marca. A mudança do comportamento de consumo de conteúdo é constante. E hoje é inegável o aumento do consumo de mídias como podcast, que nada mais é do que uma rádio sob demanda. O gerente de jornalismo da CBN Rio, Tiago Barbosa, defende que os podcasts são rádio da mesma forma, apenas em uma nova maneira de consumir. Com a democratização da produção de conteúdo gerada pela internet e impulsionada pela tecnologia, o podcast vem caminhando em grande ascensão. Hoje é possível encontrar no mesmo ambiente conteúdos tanto de grandes veículos quanto de produtores independentes. É possível perceber a trajetória tímida iniciada nos idos de 2004, quando o iPod, e no meu caso os tocadores de MP3, aqueles genéricos, porque eu não tinha dinheiro para iPod, trouxeram a possibilidade de ouvirmos conteúdo em áudio de forma mais facilitada. O Bruno Vieira, diretor-geral da Deezer no Brasil, traz 3 pontos importantes que levaram à disseminação desse tipo de conteúdo. São eles: a ampliação do acesso a smartphones, a melhora da qualidade de conexão na rede celular e o surgimento de plataformas de streaming. Pois é, faz sentido. Mas por que essa mídia vem crescendo tanto? A versatilidade é um dos grandes destaques do podcast. Eles podem ser ouvidos em qualquer lugar, a qualquer momento. Toda semana ele aparece no seu agregador, porque ele é feito pela forma de assinatura. Simplesmente pipoca lá. Super facilitado. Além disso, ele se integra na vida cotidiana por causa de uma coisa que a maioria das pessoas tem. Ou melhor, uma coisa que as pessoas não têm: tempo. Os podcasts permitem que o público ouça o conteúdo de forma um pouco mais passiva, sem precisar interromper outras atividades. A Luísa Barros afirma em seu artigo no site O Globo que, segundo pesquisa realizada pela Associação Brasileira de Podcasters, em parceria com a Rádio CBN, visualizou-se que em 2018, 79% dos ouvintes de podcast no Brasil fazem esse consumo durante trajetos de locomoção e 68% durante a realização de tarefas domésticas. E, em um artigo do site Up to Place, ele diz que, comparada à leitura, ouvir é simplesmente mais pessoal e íntimo. Os ouvintes se apegam aos anfitriões que, com o tempo, ganham sua confiança como curadores de informações. A sensação é de que há uma conversa legítima acontecendo. Apesar de, no Brasil, o podcast mais comum ser o de bate-papo, a possibilidade de formatos e linguagens é simplesmente vasta. Eles podem englobar versões que lembram antigas radionovelas, com histórias ficcionais ou até histórias verídicas também. De histórias ficcionais a gente tem o Paciente 63, a gente tem Sofia. Eles podem englobar também formatos jornalísticos e documentais, como A Mulher da Casa Abandonada. Enfim, o céu é o limite. Mas vamos falar de podcast na comunicação, na publicidade e no marketing? Como ele vem sendo utilizado e quais as suas vantagens? O podcast tem sido bem utilizado para criar um relacionamento entre a marca e o consumidor, e também para complementar a experiência do público com outros conteúdos. Lembra que a gente falou lá no início que, comparado à leitura, ouvir é simplesmente mais pessoal e íntimo? Pois é, a dificuldade na leitura ainda é uma questão. O analfabetismo funcional é uma questão em nossa sociedade. E aqui o podcast se faz relevante porque o áudio facilita a compreensão por ter quase um tom de diálogo com o seu público. É um bate-papo do dia a dia. Então, ele estreita o relacionamento com o público, criando uma conexão entre as pessoas. Há quem diga que o podcast é uma possibilidade a ser considerada para a melhoria de ranqueamento de SEO. Mas aí já na minha praia eu já não tenho muito o que falar a respeito. A Letícia Fernandes, no artigo publicado no site edialog.com.br, afirma o seguinte: de acordo com a pesquisa de 2018 da Associação Brasileira de Podcasters, eles de novo? Uau, tão com tudo, hein? Mas enfim, mais de 60% dos ouvintes entrevistados dão atenção aos anúncios
quando tem relação com o tema do episódio. E ainda, 40% revelou já ter comprado, ao menos uma vez, produtos e serviços anunciados em podcasts. Assim, ela afirma que a partir desses números já dá para entender que o podcast pode muito bem integrar sua estratégia de marketing digital. Basta achar um que tenha a temática alinhada com o seu produto ou serviço para fazer uma boa divulgação. E eu não poderia deixar de falar aqui da versão em vídeo do podcast, o famosinho videocast. Porque eu acho que esse tipo de mídia está crescendo junto aos podcasts se ele tira uma das que, para mim, é a principal vantagem do podcast, que é o consumo passivo. Alexandre Maron, no seu artigo no qg.globo.com, afirma que o nosso sentido mais primário é a audição. Ela é evolutivamente anterior à visão. O áudio ativa automaticamente poderosas impressões visuais. O som nos faz imaginar. O cérebro humano é muito eficiente para ler emoções na fala das pessoas. Ou seja, embora muita gente não tenha percebido, o áudio é um meio muito visual. Nesse sentido, ele ativa os mesmos impulsos que a leitura e transfere para o cérebro do ouvinte a tarefa de imaginar cenários e imagens que em vídeo ou filme seria muito mais difícil de construir. Ainda dá para fazer consumo passivo de videocast? Dá! Se você ignorar o vídeo ou se você deixar ele rolando pequenininho no cantinho, a verdade é que o videocast demanda sim um pouco mais de atenção e isso faz cair o número de atividades que você pode fazer concomitantemente ao assistir o seu videocast, né? Mas eu acredito que o videocast veio para suprir uma necessidade da produção de conteúdo, que é usar o mesmo conteúdo para alimentar diversas plataformas diferentes. Por mais que eu saiba que o ideal é produzir um conteúdo para cada tipo de plataforma, porque cada uma delas tem um público diferente, a menos que você seja uma mega empresa, é extremamente cansativo, para não dizer inviável, você produzir tanto conteúdo diferente na frequência e constância que as redes demandam. Se você tem um videocast, você pode tirar a imagem e aí você fica com o áudio e ele já serve para as plataformas de áudio. Se bem que eu estava comentando outro dia nos stories que já tem plataforma de áudio, no caso o Spotify, que tem suporte para vídeo, eles já estão suportando o videocast também. Mas a verdade é que a maioria das redes ele tem mesmo um apelo mais visual. Então, com o videocast, você consegue fazer cortes e suprir a demanda de plataformas de conteúdos mais rápidos, como o Instagram, como o TikTok. E você também consegue suprir a demanda de conteúdos mais longos com o YouTube na sua podcast na sua totalidade. Enfim, eu sou suspeita para falar, eu tenho um podcast desde 2008, quando eu ainda estava na faculdade de Direito, eu já tinha criado o meu primeiro podcast. Mas é uma plataforma que eu acho maravilhosa justamente pelo consumo passivo, porque hoje em dia ninguém tem tempo pra nada. Sem tempo, irmão. Então você pode consumir enquanto você tá lavando a louça, enquanto você tá tomando banho, enquanto você tá fazendo tarefas que são mais mecânicas do dia a dia. Essa eu acho que é a principal vantagem. Esse tom de conversa também, os diversos formatos, enfim, tudo que a gente falou aqui foi muito relevante e me faz acreditar cada vez mais nesse tipo de mídia. Então, já começa a pensar se talvez essa não seja uma mídia para você, tá bom? Me conta aqui nos comentários o que é que você acha, se você acha que todas essas características são vantagens, se você acha que faz sentido para você aí, com a sua marca, com o seu negócio ou com o seu hobby. Você pode fazer um podcast por hobby também, quem sabe? É isso, eu sou a Sammy Teixeira, eu vejo vocês no próximo vídeo. Mil beijos!